Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao segundo vídeo do nosso canal. E nesse vídeo eu quero falar para você primeiro não reparar o barulhinho de bebê, que eu tenho uma bebezinha que tá engatinhando por aqui. E também sobre um japonês chamado Hiro Onoda. Já ouviu falar dele? É um japonês que ele foi mandado aos 22 anos de idade. No meio da Segunda Guerra Mundial, ele era um soldado e foi mandado para chefiar uma ilha ali para cuidar, para proteger uma ilha. E ele ficou morando na selva naquela ilha por cerca de 30 anos. A guerra acabou e ele continuou lá por mais 17 anos, depois da guerra ter acabado. Uma coisa assim. E é muito interessante a história dele, porque ele ainda tinha um amigo que ficou com ele um tempo. Depois eu não lembro se esse cara foi embora, se ele morreu, o que aconteceu. E ele fazia umas coisas, assim, já tinha uma comunidade morando ali, ele invadia. Eu não sei se ele chegou a matar alguma pessoa. Só sei que foram feitas várias tentativas de informar para ele que a guerra tinha acabado. Até que teve um jovem, se eu não me engano a história é mais ou menos assim, que levou um recorte de jornal falando, olha, a guerra de fato acabou, já tem tantos anos e você tá aí. E ele realmente se recusava, foram feitas várias tentativas de tirar ele de lá e ele se recusava, porque na cabeça dele a Segunda Guerra ainda estava em curso. E foi dada essa instrução para ele, né? Se alguém vier e te falar que a guerra acabou, você não acredita, porque são os americanos, ou são, enfim, os inimigos, e estão querendo te ludibriar. E ele levou isso muito a sério. É interessante a história dele, porque depois que ele tomou consciência que a guerra acabou, tudo, ele, se eu não me engano, ele recebeu uma indenização do governo japonês e ele veio para o Brasil e comprou uma chácara, um sítio aqui e terminou a vida dele aqui no Brasil. Como vieram tantos imigrantes depois da Segunda Guerra aqui para o Brasil, ele foi um deles, só que ele veio bem posterior. E o que é interessante dessa história, gente, quando eu tive contato com essa história a primeira vez, foi num curso chamado Sintonia com o Dr. Lair Ribeiro, acho que foi no ano de 2017. E o que foi proposto com essa história era olhar para a nossa realidade e ver as guerras que nós vivemos, que já acabaram faz tempo e você continua lutando aquela guerra. E eu realmente tinha uma guerra, assim, que é... eu tinha uma baixa confiança nas pessoas, ainda tem até hoje, né? Uma coisa com a qual eu luto. E porque eu encarava as pessoas como possíveis, prováveis causadores de mal, enfim, porque eu perdi minha mãe muito nova e passei por muitas situações em que as pessoas que deviam proteger acabavam causando um mal muito grande para mim. E eu criei uma espécie de barreira, então eu desconfiava, até desconfio, já melhorei muito, de todo mundo nesse sentido. E eu tava sempre em alerta, até na hora de dormir. Eu acordava, assim, meu marido falava que eu não acordava, que eu dava um pulo da cama, que eu despertava, assim, com tudo. Como se realmente eu estivesse em guerra o tempo todo. E essa história me fez despertar para isso e eu passei a observar as guerras que já acabaram, ou que nem chegaram a ser lutadas, né? Em que muitas pessoas, que às vezes no meu dia a dia eu vejo elas vivenciando aquilo, ela vivendo como se ainda tivesse uma doença a qual ela já superou, ela tratando as pessoas como se fossem inimigas de fato. E eu queria fazer essa reflexão com você hoje. Quais guerras que você anda lutando, mas que de fato elas já acabaram? Elas já acabaram e você tá lutando aquela guerra ainda. Me conta aqui nos comentários, tá bom? Um beijo pra você e até o próximo vídeo.